Muito boa noite, caro telespectador, com Eduardo Namburete, António Boene e Lutero Simango. Aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe o programa Pontos de Vista. Muito boa noite aos três e sejam bem-vindos ao programa de hoje. Muito bem, caro telespectador, começamos com os fatos da semana. Começo com Eduardo Namburete, que escolheu para esta semana a água que consumimos. Eduardo Namburete. Bom, primeiro começo por agradecer a Deus pela saúde e vida que nos tem proporcionado. Eu escolhi este tema da água que consumimos, embora não seja um evento apenas desta semana, mas esta semana eu fui chocado com uma realidade, visitando alguns dos bairros e vi a água que nós consumimos, que de facto me deixou bastante triste. Quando eu era criança, ainda na escola primária, aprendi que a água era incolor, mas a água que eu vi tinha cor, quase vermelha. Era essa água que jorrava da torneira, não era água do poço. E isto me levou, de facto, a questionar se, de facto, estamos a ser sérios com o compromisso que temos com a sociedade de fornecermos água que se possa beber. A questão de fundo aqui é que é bem provável que o produtor, tanto a empresa que produz e distribui a água, forneça água de qualidade, mas a infraestrutura de transporte da água, desde os centros de produção e de distribuição até as residências, está tão obsoleta que por onde esta água passa, carrega consigo tudo que é impureza até aos pontos em que o consumidor recebe esta água. E com isto vem certamente as doenças, porque esta água suja que usamos para lavar a alface, que usamos para lavar a fruta, usamos inclusive para lavar os utensílios, que depois tudo vai para a boca e não nos surpreendemos porque tantas doenças ligadas à água numa situação em que bebemos água imprópria. E esta água também não é gratuita, é paga e bem paga, pelo que eu acho que é momento agora das instituições assumirem o compromisso, se estão a fornecer um produto, que seja um produto de qualidade, porque o consumidor também paga um valor por este produto. A responsabilidade do fornecedor da água é até a boca da entrada da residência. A partir da boca da entrada da residência, cabe então ao consumidor ter a sua própria infraestrutura em condições. Mas a verdade é que a água chega até o consumidor em condições impróprias. Por mais ginástica que possamos fazer, não temos condições de alterar esta qualidade da água no momento em que nós a recebemos. Cria problemas de pele, cria problemas de doenças relacionadas com a água, cria todo um tipo de situações que poderiam ser prevenidas se tivéssemos condições de fornecer água de qualidade para todos os moçambicanos. Eu acredito que nós poderíamos reduzir pela metade ou acima disso as doenças que são relacionadas com a água. Muito bem, Eduardo Namburete. António Bueno escolheu o título de honoris causa para Eduardo Mondlane. Bueno. Muito boa noite, caros espectadores, e boa noite também aos colegas do painel e também a Simon Cip. Bom, eu escolhi este tema, que foi a atribuição do título honorífico Professor Honoris Causa a Eduardo Chivão Mondlane, evento realizado esta semana, na semana passada. De facto, nem se pode sequer pôr em causa aquilo que é a dimensão da figura de Eduardo Mondlane em diversas perspectivas. Mas este evento, esta atribuição deste título, a título póstumo, terá sido principalmente pela dimensão académica de Eduardo Chivão Mondlane, mas também, acima de tudo, aquele homem político, aquele homem social, aquele homem preocupado com a liberdade do seu país e de África no geral, e demonstra de facto aquilo que é o respeito, a consideração que a comunidade académica da Universidade Eduardo Mondlane, aliás, ele é patrono da própria universidade, entendeu atribuir este título honorífico, e muito bem merecido do meu ponto de vista, e de facto vai ficar nos anais da história da Universidade Eduardo Mondlane, que Eduardo Chivão Mondlane foi um professor desta universidade, honoris causa, evidentemente, mas isso engrandece muito o nosso país, aquilo eleva grandemente aquilo que é o nome da Universidade Eduardo Mondlane, pelo facto de ter dentro do seu quadro pessoal a figura da dimensão de Eduardo Chivão Mondlane. Os meus parabéns à família Mondlane e, efetivamente, o nome de Eduardo Mondlane seja imortalizado. E isto acontece também no ano em que, estando ele vivo, iria completar 99 anos de idade,
e também foi neste ano em que completou 50 anos do seu desaparecimento físico. E isto naturalmente tem um simbolismo muito importante e espero eu que isto possa galvanizar os moçambicanos, acima de tudo os estudantes da Universidade Eduardo Mondlane. Muito bem. Lutero Simango escolheu agentes da Polícia de Guarda Fronteira assassinados em Maputo, concretamente na Ponta do Ouro. Simango. Boa noite e também boa noite aqui aos meus colegas do painel e assim como o nosso moderador. Sim, escolhi este tema de agentes da Polícia de Guarda Fronteira assassinados na Ponta do Ouro e, sendo assim, em primeiro lugar, queria manifestar a minha solidariedade com as famílias enlutadas e um abraço fraterno. E, em segundo lugar, dizer que este assassinato manifesta-se e representa uma violação das nossas fronteiras. Por isso, há que condenar esta ação e, sendo assim, espero que o governo de Moçambique, usando os canais apropriados, peça ao governo sul-africano uma explicação clara do acontecido, assim como se faça a responsabilização criminal aos atores, porque não é admissível que uma força policial de um outro país invada o outro país e assassina os agentes da polícia. Por isso, esta atitude é condenável e também gostaria que neste processo de interação com o governo sul-africano não só se limita na responsabilização, assim como na indenização, porque as famílias devem ser indenizadas. E neste diálogo que acredito que está a ter lugar entre os dois governos, no fim, o governo moçambicano deve publicar os resultados desta interação para o povo moçambicano saber, e ao fazer isso seria cumprir aquilo que nós chamamos os princípios de boa governação e prestação de contas. Por isso, mais uma vez, manifestar a minha solidariedade com as famílias enlutadas. Muito bem, depois dos factos da semana, vamos então para os temas que selecionamos para discutirmos aqui hoje. São 5, os impactos da decisão final de investimento na economia, o comunicado do Banco de Moçambique sobre medidas macroeconômicas, a Cimeira Estados Unidos da América e África, a apresentação do general da Aeronáutica José de Souza e a entrega de Carlos Jack a Frelimo. Muito bem. Eduardo Namoreto, começo por si. O nosso primeiro ponto são os impactos da decisão final de investimento que foi anunciada pelo consórcio que lidera as operações ao nível da área 1 na bacia do Rovuma. É um investimento de cerca de 25 mil milhões de dólares norte-americanos em 6 anos, dos quais 2,5 mil milhões de dólares ficam nas empresas moçambicanas. Receitas fiscais médias de 2,1 mil milhões de dólares a partir de 2025. Que leitura faz relativamente ao anúncio da decisão final de investimento? Ela é uma lufada de ar à nossa economia e ao nosso país. E quais são as grandes notas que se podem tirar a partir daqui, nomeadamente quando se discute a questão do conteúdo local? Não restam dúvidas. É uma boa nova para os moçambicanos, para o país. Este anúncio coloca Moçambique no mapa mundial, não é? Se estivéssemos a falar de futebol, estaríamos a dizer que essa é a Premier League. Moçambique agora joga nos grandes campeonatos em matéria de gás. É o terceiro país ao nível do continente africano. E o continente africano, no geral, ele contribui mais ou menos 7,5%. Moçambique se coloca em terceiro lugar nisto. Evidentemente que esta entrada deste fluxo de dinheiro para o país vai ter um impacto bastante positivo. É verdade que não podemos perder de vista que esses bilhões de dólares não são doações, são investimentos. Portanto, olhando para o número em si, podemos nos alegrar muito de termos esse dinheiro para usar, mas, na verdade, esse é um investimento que é avaliado neste volume, neste valor. E ele vai produzir os seus frutos. Mas o simples fato de Moçambique receber esse influxo de investimento nesta quantidade vem efetivamente equilibrar as contas do país, vai ajudar
no controle da própria inflação, vai ajudar no controle da taxa de câmbio, vai ajudar em muitas matérias relacionadas com a economia do país. Agora, é verdade também que isto pode nos cegar, não é? Normalmente, um dos grandes problemas que os países africanos, o pobre em geral, quando recebe muito dinheiro de uma vez, esquece de fazer o resto e pensa que o futuro está ali. Nós não devemos perder de vista que o petróleo, o gás e outros recursos só são valiosos enquanto forem escassos, não é? São valiosos porque são escassos. A partir do momento que deixam de ser escassos, portanto, se começar a haver várias descobertas em vários países, em vários pontos, esse mesmo recurso deixa de ser tão valioso. Exato. Então, não podemos menosprezar as outras áreas que nós temos no nosso país, a agricultura, a pesca. A diversificação da economia. Exatamente. É preciso que o país não perca de vista que, apesar de termos tido esta sorte de aparecer o gás no nosso território, não devemos pensar que a nossa vida dependerá para sempre do gás e do petróleo. Temos que diversificar a nossa economia, continuar a apostar na agricultura, continuar a apostar na indústria manufatureira, de tal maneira que, mesmo que haja problemas nesta indústria de gás, oscilação dos preços no mercado internacional, o país não vai sentir os efeitos negativos disso, porque já tivemos experiência de outros países que fecharam os olhos e se concentraram apenas num único negócio, e quando houve a flutuação dos preços no mercado internacional, se viram à nora e não sabiam como se virar. Muito bem. António Bueno, eu quero ouvir as suas ideias relativamente a essa decisão final de investimento, mas sobretudo essa questão da diversificação da economia e a questão do conteúdo local. Essa que é a questão central, no sentido de como é que se constrói um pensamento para que os moçambicanos possam se beneficiar o máximo possível deste investimento. Mas também a questão que levantava Eduardo Namorete, a necessidade de, a partir daqui, diversificar-se os vários setores da economia, nomeadamente a indústria, a agricultura, entre outros. Bom, eu acho que esta decisão final de investimento tomada pela Anadarko vai, eventualmente, ajudar Moçambique a reganhar os índices de confiança nos mercados financeiros internacionais. E isto é bom, que significa que a perspectiva de investimento em Moçambique pode naturalmente melhorar grandemente em próprio benefício de Moçambique e dos moçambicanos. E como muito bem diz o Namorete, quer dizer, nós não podemos, e eu acho que aqui o governo tem um papel muito importante, que é, acima de tudo, tentar transmitir informação à sociedade moçambicana, de modo a que ela esteja devidamente esclarecida sobre o que é que significa ter sido aprovado este volume de investimento e que impacto isso pode causar, quer a nível do Estado e quer a nível das famílias. A questão da gestão das expectativas. Exato, é muito importante, porque senão, e tem-se atualmente discutido isso, alguma opinião pública, dá a entender que parece vamos pegar os 25 bilhões de meticais e vamos dividir por 28 milhões. Cada um terá seu cheque. Essa mensagem não deve, naturalmente, passar, porque o dono do dinheiro são eles. Apenas isso corresponde a investimento e que não será um investimento imediato. Aquilo vai ser um investimento ao longo dos anos até chegar ao próprio processo produtivo, e com as receitas depois é que naturalmente poderão até, se for o caso, fazer reinvestimento e por aí fora. Mas também não restam dúvidas que isso vai naturalmente trazer para Moçambique, vai abrir muitas oportunidades. Que as oportunidades para diversos estratos da sociedade moçambicana, quer para empresários, quer para famílias, para muita gente, dependendo naturalmente daquilo que a pessoa pode contribuir para esta indústria extrativa. E quero crer eu que, por exemplo, há pessoas que vão ter que se especializar em determinadas áreas para prestarem serviços exclusivamente a este setor de negócio, mas há outras pessoas que ainda na atividade que exercem atualmente podem também contribuir de forma indireta para que possa, naturalmente, também tirar algum benefício deste volume de investimento que já foi aprovado. Agora, relativamente à necessidade da diversificação da economia, é importante, de facto, nós não ficarmos exclusivamente dependentes do gás.
porque pode eventualmente dar uma receita extraordinária e aí achamos que se a partir de 2024 provavelmente começamos a receber nosso orçamento 2,5 bilhões de dólares, achamos que alguns problemas nossos, muitos problemas podem ser resolvidos e começamos a descurar as outras atividades económicas muito importantes para este país. E eu acho que aqui temos que manter aquela decisão que o Governo tomou de definir 4 áreas prioritárias de desenvolvimento, que é infraestruturas, que é energia, que é turismo e agricultura. Eu acho que é importante nós mantermos este diálogo, esta visão, no sentido de não ficarmos exclusivamente dependentes do negócio do gás, mas, entretanto, até com as receitas do gás, investimos grandemente nestas áreas de infraestrutura. Porque a infraestrutura é algo que vai ficar por muito tempo, é algo que vai nos ajudar. Por exemplo, a infraestrutura tem relações com a própria energia, tem relações com o turismo, tem relações com a agricultura. Quer dizer, e são estas áreas que nós devemos incentivar grandemente e envolver muito as pessoas nessas áreas, de modo a que possam, efetivamente, retirar ganhos dos investimentos públicos que o Estado tem que fazer em alguma dessas áreas. Por exemplo, eu estava aqui a tentar pensar, e já há informações que mais ou menos em média, nesta fase da construção, estarão em média ali 5 mil pessoas mês, e tenho dito isto reiteradamente, quer dizer, 5 mil pessoas mês precisam de pequeno almoço, precisam do almoço, precisam do jantar, excluindo o lanche, que é facultativo. Exato, quer dizer, oferta de bens. Exato, que significa que eles necessitarão naturalmente de prestação de serviços nessa área de restauração. Quer dizer, e restauração também, fornecimento de tomate, a cebola, a batata, o frango. Se já estamos preparados para isso. É que nunca estamos preparados. E isto não é de hoje, a notícia não é de hoje. Já havia expectativa que por estas alturas já estaria, eventualmente, a decisão final, financiamento já estaria concluída. E nós não podemos ficar à espera que chegue o momento para começarmos a preparar. E isto vai exigir muito, não só dos empresários moçambicanos, mas também do próprio camponês, do produtor moçambicano, do cidadão moçambicano, que esteja interessado, eventualmente, em ganhar do dinheiro com trabalho honesto, poder atualmente dedicar-se a uma determinada atividade económica que lhe possa garantir acessar diretamente a este volume de dinheiro que vem aí. Muito bem, Dr. Simão, quero ouvir as suas ideias sobre os impactos da decisão final de investimento na economia, à luz dos 2 pontos centrais aqui levantados, a gestão das expectativas e a necessidade da diversificação da nossa economia. Isso é verdade que esta decisão final de investimento vai ter impacto, tanto o impacto social e o impacto econômico. Tanto o impacto na parte social, como disse aqui o colega, de que poderá criar 5 mil empregos diretos. Também poderá criar mais outros empregos indiretos. Então, essa é a parte social. Agora, a parte econômica, é preciso também ter o calendário em vista. Nós vamos ter um período de construção que já arrancou, que deve terminar no ano 2025. É aí onde se chama o envolvimento do conteúdo local. E também vai exigir a própria vontade do governo em promover os nacionais para se envolver nesses negócios. Como aqui falou-se, a produção agrícola e não só, também prestação de alguns serviços. E depois temos um período de exploração que deve arrancar, tanto 2024 a 2049. E depois tens um período de pico, que é o 2030. Aí já exige-se, não só ao governo moçambicano, acima de tudo, à Assembleia da República. Nós aqui temos de estabelecer uma espécie de pacto-regime e definir com muita clareza o destino a dar às receitas. E essa definição não pode ser da responsabilidade do governo. Tem que ser da responsabilidade da Assembleia da República na base de um pacto-regime. Isto é, ganhas tu as eleições, as regras estão aí. Não mudam. Não mudam. Depois de 5 anos ganha outro, as regras estão aí. Portanto, há que definir com muita precisão o destino a das receitas. É óbvio que nós temos um país que precisa de infraestruturas, temos um país que precisa de formar pessoas,
porque não basta ter este investimento ou tantos outros sem ter pessoas com conhecimento. É preciso pensar seriamente de que um povo saudável é o único que pode assegurar o desenvolvimento. Portanto, qual é o destino a dar na área de saúde? E também temos que pensar seriamente na produção. Há que criar outras indústrias, há que criar a indústria turística, etc. Portanto, tem que haver toda a estratégia a ser bem definida. Ou corremos o risco de estar em dois extremos, que é o meu grande receio. Porque aqui há dois grandes exemplos que nós podemos considerar como um ponto de reflexão em como utilizar as receitas. Temos o extremo da Nigéria, não sei se será bom para nós, eu acredito que ninguém poderá aceitar aquele modelo. E depois temos o modelo da Noruega, há quem diz que é um modelo para um país super desenvolvido. Então nós, como moçambicanos, temos que criar o nosso próprio modelo de tal maneira que essas receitas sejam usadas para o desenvolvimento nacional e não para beneficiar uma certa elite política. Ou corremos o risco de transformar esse bem-estar em maldição. Muito bem. Eduardo Namoreto, Lutero Simango levanta aqui questões cruciais, mais ou menos na linha da ideia de um fundo soberano, tal como fez a Noruega, e esta questão tem sentido porque lembremos que além desta decisão anunciada pelo consórcio liderado pela NADAR, já foi anunciada em 2017 também a decisão final de investimento da ENE, e provavelmente nos próximos meses a ExxonMobil também vai anunciar a sua decisão final de investimento. Pronto, vamos ser um país que vai gerar muita receita a partir da indústria extrativa. Há aqui o momento ideal para começar-se a pensar num fundo soberano. Esta ideia que levanta o Lutero Simango, de que vai ser necessário um pacto de regime sobre o que fazemos com este dinheiro para o futuro, para resolver os problemas de hoje, as questões das infraestruturas, escolas, universidades, mas também como é que olhamos para as gerações vindouras. Queria ouvir a sua reflexão, o fundo soberano e a questão do pacto de regime. É incontornável a criação de um fundo soberano, porque se não existe, e como dizia antes, este não é um recurso inesgotável. Um dia vai acabar, não é? E algumas das comunidades simplesmente serão deixadas com os vestígios de que por aqui um dia houve riqueza, mas já não terá nada nessa altura. Portanto, o Fundo Soberano, ele é a garantia de que mesmo depois dos recursos se esgotarem, ainda haverá esse fundo para poder promover outros tipos de desenvolvimento. Portanto, a indústria extrativa, ela sim aparece hoje como aquela que vai gerar mais recursos. E nós temos que ter a inteligência suficiente de aproveitar desses recursos para potenciar também outras áreas que eventualmente não estão a desenvolver agora por falta desses recursos. Mas também não podemos usar esses recursos todos para investimentos. É preciso que eles sejam guardados para outras situações. Experiências são várias, não precisamos nem ir para a Noruega, nem ir para a Nigéria, podemos olhar para Timor-Leste. Timor-Leste que praticamente a sua administração foi construída com base no conhecimento de Moçambique. Quadros moçambicanos que foram para Timor-Leste emprestar o seu conhecimento estão no caminho certo, estão a evoluir com bastante segurança. Portanto, nós temos que ter este fundo soberano. Na sua ideia, seria um fundo, digamos, misto, alocar parte do valor para as despesas prementes, questões de infraestruturas e outras necessidades, mas também haver um fundo de reserva, é isso? Exatamente, porque também não podemos, o país precisa de estradas, o país precisa de escolas, o país precisa de medicamentos. Não podemos deixar as pessoas morrerem porque estamos a guardar dinheiro. Agora, é preciso acordarmos uma percentagem que pode ser usada para estas questões, mas haver também a outra percentagem que deve ser guardada nesse fundo. E esta decisão não pode ser de uma única parte, porque é uma decisão que diz respeito a todos os moçambicanos. Daí que o Parlamento deve ser encontrado para poder se pronunciar sobre esta questão e haver então este compromisso, esse pacto, de que, tendo sido aprovado pelo Parlamento, todos os outros governos que vierem
a assumir as rédeas de destino da coisa pública devem se guiar por este instrumento. Mas não é só a questão do fundo soberano. Este país precisa de um pacto no geral. Este país precisa de um entendimento para sairmos dos planos quinquenais e termos uma visão de futuro do país. Quais são os temas centrais que acha que carecem de um pacto? Quais são os temas estruturantes que entende que tem de haver um entendimento geral de longo prazo? A própria questão da governação, por exemplo. Posso dar um exemplo muito simples. A cada governo que entra, nós temos uma configuração do executivo que é diferente. Um entra, chama o Ministério da Agricultura de Ministério da Agricultura. Outro entra, chama de Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Outro entra, chama de um outro nome. Só esta pequena alteração dos nomes tem custos. Porque são papéis timbrados, são envelopes, são os timbres, são carimbos, são isso, que tudo vai ser jogado fora para criar uma nova identidade para aquele novo ministério. Nós não temos nenhum parâmetro para a criação do Executivo. A Constituição diz que cabe ao governo a formação da sua máquina. Portanto, um pode entrar a criar 20 ministérios, outro pode entrar a criar 30 ministérios, 40 ministérios, mas sobre isso também precisamos de ter um entendimento. Que, olha, na nossa República, para podermos ter uma clareza, mesmo em termos de gastos que são feitos, vamos ter este número de ministérios, por exemplo. E qualquer governo que entrar, ele sabe que eu não vou constituir o meu governo aqui a bel prazer para acomodar seja quem for. Eu tenho um limite para criar a máquina nesta dimensão. Nós temos que ter um plano muito claro também sobre o que é que nós pretendemos em termos de educação. Não sei quantos currículos já foram aprovados neste país. Agora já se fala de introdução do ensino pré-primário. Depois o outro vai chegar e dizer, quer dizer, não temos uma visão clara de que moçambicano nós queremos formar. Nós precisamos pensar na formação do moçambicano para emprego de futuro, que não tenha vergonha de sair daqui e ir procurar emprego em qualquer país do mundo. Mas isso só se consegue porque a formação não é feita só de 5 anos. Nós podemos começar com o governo agora, numa perspectiva, e passados 5 anos, antes mesmo de terminar o ciclo desta formação do cidadão, o outro governo vem ter uma outra visão. Portanto, para as questões estruturantes, é preciso que haja um pacto. A implementação, isso já é uma questão de estratégia de quem estiver a governar no momento. Muito bem. As duas questões que são aqui levantadas. A ideia de um pacto do regime para a gestão destas receitas que derivam destes grandes investimentos na área da indústria extrativa, mas também a questão do fundo soberano. Se no passado não havia uma luz para discutir de forma consistente, hoje já há estas grandes decisões, e como dizia o PCA-DNH, a partir daqui já não se negocia com ninguém, o barco está a andar. Quais são as suas reflexões sobre o fundo soberano e que tipo de modelo, configuração este fundo teria, uma vez que há várias ideias? Não só existe a ideia do fundo soberano, existe a ideia também do fundo de investimento, existe também o fundo de estabilização econômica, que serve como almofada para amortecer situações de crise ao nível da economia. Quais são as suas ideias relativamente a estas questões? Bom, de facto a ideia de fundo soberano é necessária. O fundo soberano é necessário, começamos a pensar seriamente neste fundo e pensamos que modelo é que seria mais adequado à realidade moçambicana. Mas há aqui um entretanto, quer dizer, nós estamos a pensar, e muito bem até no fundo soberano, mas ainda não temos um orçamento soberano. É isto atualmente que vai ditar que o futuro fundo soberano seja criado considerando este facto. Quer dizer, acha que não faz sentido ter um fundo soberano quando temos um déficit orçamental? Não, faz sentido, mas eu vou explicar depois como é que isso vai ser feito. É que, então, este fundo soberano, do meu ponto de vista, teria 3 papéis fundamentais. O primeiro seria de investimento, que é preciso diversificar o tal investimento, e não só na praça moçambicana, mas nas praças internacionais, porque há muito bons negócios fora de Moçambique, em que vale a pena investir e ganhar dinheiro com isso. Então não seria exclusivamente aplicado apenas em Moçambique, mas era preciso ir lá para os mercados internacionais e buscar bons negócios e investir neles, tanto a médio ou a longo prazo. E depois também teria outra componente que era de investimento,
quer dizer, de investimento, de olhar nesta perspectiva do nosso orçamento ainda ser deficitário e ainda termos aqui muitas dificuldades que emperram o desenvolvimento e crescimento económico em Moçambique. É importante investir grandemente no nosso Orçamento Geral do Estado para que, por via do Orçamento Geral do Estado, o governo do dia, nesse momento, puder naturalmente levar avante determinados planos já por si estabelecidos ou aprovados. Isto na segunda componente. A terceira componente seria a reserva, efetivamente, porque, por exemplo, aconteceu este ano, tivemos a questão do Idai e o Kenneth, foram ciclones, e tivemos que depois apelar à boa vontade de países estrangeiros para nos ajudarem a sairmos, para reconstruirmos o nosso país. Então, este seria, nesta terceiro vetor, seria precisamente para questões de emergência ou de extrema necessidade, e aí poder-se recorrer a este valor ali estabelecido como reserva. Mas agora, é importante, e muito bem se disse, que de facto haja aqui uma espécie de uma convergência nacional, quer dizer, uma espécie de um consenso de toda a sociedade moçambicana, no sentido de se criar este fundo soberano e definir exatamente o que é que este fundo deve fazer. E qual será eventualmente as modalidades ou áreas de aplicação ou de investimento ou de financiamento, de tal sorte, como muito bem dizem os meus colegas de painel, quem quer que seja a governar o país saiba o que deve ser feito com o dinheiro que está no Fundo Soberano. E este dinheiro nunca poderá ser usado eventualmente para beneficiar pessoas ou entidades que atualmente com interesse direto, que uns e outros que estejam a gerir tenham interesse direto nessas entidades privadas. Eu acho que sim, aí já podemos pensar seriamente no país e termos pessoas diligentes e sérias a gerirem este Fundo Soberano, porque será sempre no interesse de todos os moçambicanos. Agora, ainda vou mais longe, quer dizer, esta questão do pacto eventualmente nacional que deve ser estabelecido, eu acho que é importante, porque se nós queremos que haja muito cometimento de todos os moçambicanos para levarmos, alavancarmos aquilo que é o desenvolvimento do país, é importante que os moçambicanos estejam informados, quer dizer, é importante que as pessoas saibam efetivamente o que é que está a acontecer e o que é que se espera que elas façam. Então, eu acho que este pacto nacional que deve ser feito, principalmente na gestão das receitas provenientes dos recursos naturais, eu acho que deve envolver, as pessoas devem estar perfeitamente ao corrente do que é que está a acontecer, eventualmente que receitas é que se espera receber e depois qual vai ser a finalidade dessas receitas e o que é que nós queremos que Moçambique seja daqui a 20, 30, 50 anos e não pensamos Moçambique de 5 em 5 anos, porque Moçambique não se esgota de 5 em 5 anos. Muito bem. Dr. Simango levantou estas questões. Quais são, na sua perspectiva, os modelos possíveis de fundo soberano, olhando para as questões que levanta, que somos um país com necessidades extremas a todos os níveis, e lembremos-nos que o debate sobre o fundo soberano já no país já dá até pelo menos uns 10 anos, quando surgiram as mais-valias. O argumento que foi usado durante a governação do presidente Guebuza é que não se podia criar um fundo soberano quando o país tinha necessidades extremas por resolver. A questão é como é que se conjuga estas necessidades extremas, mas também a necessidade de ter um fundo de reserva para socorrer situações imprevistas. Nessas circunstâncias, eu acredito que sempre o Fundo Soberano será necessário. Agora, há que definir, de fato, o modelo. Isso dependerá como que os moçambicanos vão exercer durante o debate e decidir este ou aquele modelo. Mas, para mim, tem que haver um modelo de tal maneira que possa permitir que essas receitas sejam geridas com toda a transparência e na base de prestação de contas. Porque se nós não gerirmos bem, corremos o risco daqui a 50 anos de dizer, afinal, tínhamos tanto dinheiro e não fizemos nada. Por isso, eu defendo de que essas receitas, uma parte delas, devem ser direcionadas para infraestruturas. Quando falamos de infraestruturas, estamos a falar de estradas, pontes, linhas férreas, que Moçambique precisa agora. E depois também não podemos esquecer de que nós precisamos de investir na educação. Temos que preparar as novas gerações para o futuro. E o futuro é a tecnologia, é o conhecimento. Por isso, há que investir na educação. Também há que garantir saúde. Só um povo saudável é que pode produzir.
Só um povo saudável é que pode desenvolver o país. E também não esqueçamos de que nós estamos a construir um sistema de mercado livre. E esse sistema precisa de ter empresários. E nós, queiramos ou não, temos que criar aquilo que chama-se a vontade política de promover o empresário nacional. E também temos que pensar no futuro, que há que ter quadros qualificados. Então, há que investir na formação dos quadros de especialização. E depois temos áreas cruciais, que é o turismo, a agricultura, há que ter a indústria. E também temos que pensar também na segurança e defesa territorial. Não ao estilo Matum, muito menos do estilo do Mama para os Índicos. Há que refletir seriamente uma política nacional da defesa e segurança. E, finalmente, não podemos esquecer de que nós somos um país em que daqui a 50 anos não seremos 28 milhões, talvez vamos ser 50 ou 60 milhões, também há que pensar na proteção social. Então, eu penso que essas é que são áreas cruciais em que nós temos que refletir e estabelecer, de fato, uma política de gestão das receitas. Não havendo esta definição clara, corremos o risco de promover a corrupção, corremos o risco de promover uma situação em que uns comem e outros não comem, e vai ter aquela teoria de que agora é a minha vez de comer. E isso temos que eliminar. E a sua eliminação passa necessariamente a haver um pacto de regime. Bem, o Lutero Simango levantou aqui a questão da promoção do empresariado nacional. Uma das questões que se nota e que tem sido muito debatido é a ausência de uma lei de conteúdo nacional. Não existe esta lei, entretanto, os investimentos eles já avançaram. Ou seja, quando esta lei for aprovada, já não surtirá efeitos para estes grandes investimentos. Até que ponto é que a ausência de uma lei de conteúdo local, embora estas empresas tenham os seus planos concretos, embora o Estado também tenha uma visão, mas não existe a tal lei que, segundo a CTA, ela faz esta colocação, não obriga estas empresas a criarem cotas de benefícios a cidadãos e empresários, ou melhor, empresas moçambicanas. Até que ponto é que a ausência de um quadro legal, ele também não vai ser uma dificuldade para que os moçambicanos possam aceder a estas oportunidades? Quando nós falamos do conteúdo local, eu muitas vezes fico um pouco confuso, porque o que é conteúdo local? Para fazer o quê? Tem que definir. O que é que eu, um empresário nacional, estarei em condições para oferecer lá no Palma? Como é que eu posso produzir? A pergunta está aí. E depois, para aumentar isto, requer a vontade política. O governo, queramos ou não, tem que criar incentivos, tem que criar condições apropriadas. E essas condições apropriadas passam necessariamente na existência de infraestruturas. Não vai obrigar a um nacional a investir numa zona onde não há estrada, onde não há energia, onde não há água. Então, eu penso que esses três elementos, estrada, água e energia, têm que estar lá. Uma vez estando lá, eu acredito que os nacionais e os outros terão a capacidade de promover o conteúdo local. A questão da lei de conteúdo local, ela não é em si solução. Não é solução. Mas também isso também há o timing. Nós estamos no ano 2019 e o projeto de construção deve terminar no ano 2025, este está na DARCO. Na DARCO. Temos quanto? Mais 6 anos. 6 anos. Portanto, há que correr. Namorete, a ideia da lei de conteúdo local ou não, que é uma discussão que separa o governo do empresariado nacional, acha que este instrumento é determinante para que as empresas moçambicanas possam tirar os maiores ganhos possíveis nestes investimentos? Não, eu acho que não é determinante. Eu acredito que os que defendem a aprovação desta lei, na verdade, eles querem alguma proteção que, quando nós escolhemos a economia de mercado, nós nos colocamos neste mesmo mercado para competir com qualquer pessoa que está neste mesmo mercado. Agora, exigir proteção, porque estas empresas que estão a operar, por exemplo, em Palma, Janadarco, Shell e tantos outros que hão de vir, obviamente que se o empresário moçambicano
oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, eles não vão de ir comprar produtos da África do Sul quando eles têm qualidade e preço competitivos aqui dentro do país. Agora, exigir que haja esta proteção por lei, por outras palavras, estamos a dizer que, independentemente de termos qualidade ou oferecermos preços competitivos, a empresa tem a obrigação, por lei, de adquirir produtos nacionais. Esta é uma contradição com o próprio compromisso que nós fizemos de que agora decidimos entrar numa economia de mercado livre. Agora, nós temos que ter a nossa classe empresarial preparada para poder competir neste mercado que se abre, porque evidentemente estas empresas, estas multinacionais, trazem oportunidades. Trazem oportunidades, mas elas também não podem se sentir amarradas para consumir, seja lá o que for, de que qualidade for, por causa do imperativo de uma lei que diz que tem que comprar as coisas dentro do país. Os empresários moçambicanos devem parar de acreditar que tudo se consegue nas boladas, porque o nosso grande empresário moçambicano não produz nada, simplesmente faz a intermediação. Eu posso lhe dar o exemplo. Temos o caso da própria Comissão Nacional de Eleições, o STAE, para a aquisição dos equipamentos para as eleições, que não são fabricados por nenhuma empresa moçambicana. É adjudicado o concurso a uma empresa moçambicana, que depois vai procurar uma outra empresa chinesa para produzir esses equipamentos e vende a um preço superior do preço do produtor à Comissão Nacional de Eleições. Por que então a Comissão Nacional de Eleições não pode fazer este procurement internacional e adquirir a preço muito baixo, sem intermediação desta empresa nacional, junto da empresa que faz a produção? Porque esta é a forma como o nosso empresariado nacional funciona, de mediação, compra e venda. É o mesmo negócio na área dos medicamentos, é o mesmo negócio em várias áreas. Agora, qual é a vantagem que o Estado tira disso? Não tem vantagem nenhuma. Pelo contrário, o Estado gasta muito mais dinheiro do que se tivesse que contratar esse serviço diretamente das empresas que produzem. A intermediação desse negócio é o que torna os custos finais mais elevados. Portanto, esta proteção que está-se a pedir pode ser uma vantagem, porque se o nosso empresariado quer começar, ele precisa de alguma proteção. Mas não pode ser isto que vai determinar que, a todo custo, ele deverá manter esta filosofia de compra e venda, porque o que vai acontecer é que, com esta lei de conteúdo local, este empresário que vai ter que fornecer frango, vai ter que fornecer isto e aquilo, ele não vai produzir, vai comprar na África do Sul para vir entregar às empresas. E as empresas, obviamente, vão se revoltar. Eu digo, não, se fosse para tal, eu podia também comprar diretamente na África do Sul sem precisar de intermediação. Agora, se for para um empresário moçambicano produzir aqui, gerar emprego, justifica-se alguma proteção e dizer que não, nós temos aqui estes produtos, por favor, comprem aqui como forma de estimular a economia nacional. Muito bem. Bom, a lei de conteúdo local, aqui, opiniões consensuais, que ela não é determinante. Tem também a mesma visão? Exato, pois não é. Porque se nós queremos que haja um empresariado forte, robusto, os empresários têm que ser muito competitivos. Quer dizer, e tenho a impressão que esta lei de conteúdo local pode, em certa medida até, reduzir a competitividade que se espera que os empresários possam ter no mercado. E isso depois afetar, naturalmente, a médio e longo prazo, aquilo que é o desempenho dos mesmos empresários. Agora, é importante que os empresários saibam olhar as oportunidades que vários negócios naturalmente oferecem e, em função disso, naquilo que sabem melhor fazer, envolverem-se seriamente nesses negócios, de modo a que possam cumprir com as especificações que o comprador ou o adquirente dos serviços ou de bens pretende e saber cumprir pontualmente com aquilo que são as cláusulas contratuais. Porque, por mais que exista lei, até pode existir a lei que obrigue, por exemplo, a contratar serviços ou a adquirir bens a determinadas empresas moçambicanas e que essas empresas têm que ser maioritariamente detidas por capitais de moçambicanos. E isso pode, naturalmente, levar a que essas empresas fiquem amarradas depois a essas empresas nacionais, por mais que até não respeitem com alguns requisitos de especificação
daquilo que eles pretendem adquirir, ou não haja cumprimento também dos horários, dos prazos para fornecimento desses bens ou prestação de determinados serviços. Agora, acho que o nosso empresário tem que perceber que estamos num mundo global e tem que ser competitivo não só em Moçambique, em qualquer parte do mundo. E para isso tem que se preparar. E não é agora, ainda vai a tempo, inclusive. Mas se quiser entrar na fase da produção, que já não haverá tanto negócio nesse momento. Neste momento em começar-se a fase da implantação das usinas, não, da central da liquefeita. Exato. É esta fase que eu acho que os oportunidades de negócio são maiores, em que os empresários moçambicanos devem se dedicar amplificadamente para ganhar essa margem de negócio. E depois outra questão também que acho que não acontece muitos empresários, não são unidos. Por exemplo, imagine que o município ganha um contrato para fornecer, por hipótese, 10 mil pequenos almoços dia e só tem capacidade para 6. Não há de ter coragem de falar com alguém que tenha mais de 2 mil ali e juntar o fornecer as 10. Falta capacidade de fazer parcerias. Quer dizer, eu ganhei a sorte, é meu negócio, quer comer sozinho e não convida ninguém. E perde o negócio. Depois diz que é azar. Muito bem. Naturalmente fizemos mais de 40 minutos com este tema, até porque é um tema central para a vida do país. Temos outros 4, peço a vocês uma capacidade de resumo nas questões. Vamos então para o comunicado do Banco de Moçambique sobre as medidas macroeconômicas e vou assim Lutero Simango. Em parte, nota-se que o Banco de Moçambique tomou medidas que aliviam de alguma forma a economia, reduziu as principais taxas de retorno, o que dá algum oxigênio à nossa economia. Há uma melhoria em quase todos os indicadores, menos a dívida pública interna, que continua a disparar. Em menos de um mês e meio, disparou 9.274 milhões. É preciso referir que as decisões positivas tomadas pelo Banco de Moçambique é na sequência da decisão final de investimento. Portanto, o impacto e o efeito positivo da decisão final de investimento, ela foi tão rápida, mais ou menos na mesma semana em que houve este anúncio, as taxas diretórias já estavam a reduzir. Mas vamos nos focar na questão da dívida interna. Tem sido problemático e é a questão que o Banco de Moçambique tem estado sempre a levantar e a colocar um sinal vermelho, que a qualquer momento pode explodir. Lutero Simango. Primeiro, para dizer que estas medidas macroeconômicas do Banco Central, de fato, coincidiram com esse Final Investment Decision da Anadarko. Não sei se é puramente uma coincidência ou não, mas olhando para o comunicado, há uma indicação, espero que seja verdade, de que a nossa economia está estável. E também há umas indicações de que a própria moeda também está estável. A inflação, penso que agora o dólar antes estava a 64, agora está a 61. A taxa de câmbio também está estável. Está estável. Portanto, essas indicações aliviam para quem está a fazer política. E também as reservas monetárias subiram e damos garantia para os próximos 6 meses. Agora, não sei se é uma decisão ou uma informação política, como vamos para as eleições. Espero que não seja isso, porque estamos habituados de algumas informações virtuais para o aperto de cinto e depois das eleições voltamos de novo a uma crise. Espero que não seja isso. E também, como eu disse, coincide com essa decisão do Final Investment Decision, mas persiste a questão da dívida pública interna. Mas por quê? Aí há um contraste. Portanto, eu penso que temos que refletir seriamente e o Banco Central tem que começar a dar-nos uma certa informação real. Qual é o valor total em si? Segundo, que implicações isso poderá ter para os próximos 2 anos? E também temos a questão do IVA. Nós sabemos de que o governo continua a dever a certas empresas o reembolso de IVA. Não sei se está dentro deste pacote ou não. Por isso aqui há ainda muitas informações para fornecer para podermos fazer um juízo final. Mas, de uma forma geral, há sinal que o Banco Central dá de que as coisas estão andando bem, mas também não esqueçamos que o Banco Central está simplesmente a cumprir a política monetária do governo central.
Será isso? Muito bem. Então, são essas perguntas que se colocam, mas eu devo dizer o seguinte: se a essa informação corresponder à verdade, significa também para as famílias um certo alívio. Porque eu posso ir ao banco agora, ter um crédito e vou pagar baixo os juros. Muito bem. Bueno, a ideia que levanta o Tercemango, a possibilidade de ser um comunicado ou serem decisões eleitoralistas. O outro ponto, a imagem geral que o Banco Central dá de que os principais indicadores eles estão sob controle, excluindo a dívida pública interna, que continua a disparar. E esta é a trajetória da dívida desde o início deste mandato, digamos. Bom, não parece que tenha efeitos eleitoralistas, porque é com base em dados fiáveis, tirados e de informação disponível, em que qualquer um pode depois, atualmente, cruzar as informações provenientes de diversas entidades e depois chega a tirar as suas conclusões. Porque, pelo menos por aquelas indicações que naturalmente, que este comunicado dá a entender, pelo menos dá a transparecer que o mercado está bom e que o dinheiro nos próximos tempos pode ficar mais barato. Porque isto naturalmente depende também da Associação dos Bancos, eles vão se reunir para verificar se vão também acompanhar aquilo que foi a descida que o Banco de Moçambique terá decretado, e se eles acompanharem, então vai ser real que efetivamente o dinheiro ficará mais barato. Mas também é um facto que a inflação está estável, está controlada. Porque não nos esqueçamos que a inflação impacta grandemente na vida das pessoas, quer dizer, até nos preços, principalmente por causa dos preços, e qualquer variação de preços, principalmente para mais, afeta imediatamente quer as empresas e principalmente as famílias, que a capacidade de adquirirem bens reduz grandemente. E não parece que seja isto que está a acontecer. Mas também não podemos esquecer, quer dizer, de onde é que nós partimos, quer dizer, recuando no tempo, onde é que nós estávamos, a que níveis é que nós estávamos e agora, neste momento, onde é que nós estamos. Porque isso vai, naturalmente, ajudar grandemente a tentar projetar aquilo que pode ser o futuro. Mas também, não só foi com base nesta decisão final da NADAR de investir quase 20 e tal bilhões de dólares, mas também o facto de ter-se realizado aquela conferência de doadores na cidade da Beira, que também as conclusões que dali saíram, foi possível mais ou menos ter um cenário do que é que pode vir a acontecer neste país nos próximos tempos. Em função disso foram feitas essas projeções, também com base na informação já disponível. Agora, relativamente ao incremento daquilo que é dívida interna, é que, felizmente, tem-se feito respeitar grandemente os limites estabelecidos pela lei relativamente ao nível de endividamento que o governo pode fazer internamente. Apesar de ter havido um acréscimo, e é natural esse acréscimo, não nos esqueçamos que ainda não há capacidade de arrecadar receitas suficientes internamente para fazer face às despesas. Então, em algum sítio é preciso ir buscar este dinheiro. Então, o único recurso atualmente é ir à emissão de obrigações de tesouro e por aí fora. Então, desde que não ultrapasse aquilo que estão os limites estabelecidos na lei, eu acho isso perfeitamente normal. Grave seria se, porventura, se ultrapassasse o limite estabelecido na lei. Aí sim, é que seria gravíssimo. Muito bem. Eduardo Namoreta, a sua leitura a esta fotografia que o Banco Central faz da economia? Eu acho que os números que o Banco de Moçambique apresenta correspondem àquilo que eram as expectativas a essas alturas. Obviamente, isto é referente a um período determinado. Portanto, houve muitos eventos que aconteceram ao longo desse tempo que dão a expectativa de injeção de grandes volumes de dinheiros para Moçambique. Mesmo se olharmos para a Conferência de Doadores, por causa do IDAI e o Kenneth, há muitos recursos que vão entrar e esses recursos não vão ser todos gastos num único dia. Portanto, vão entrar e só vão sendo gastos. Estes anúncios agora do consórcio da Anadarko também cria essa expectativa. Agora, a questão da dívida interna, dívida pública, é que o país não produz. O país consome aquilo que não produz. E, naturalmente, esta dívida sempre vai persistir. Até o momento em que haja o equilíbrio daquilo que se gasta com aquilo que se produz. Nós ainda estamos um pouco longe disto. E a outra questão é que estas decisões do Banco de Moçambique
elas não se refletem necessariamente naquilo que é a vida do dia a dia do cidadão. Portanto, eu não concordaria muito com a ideia de que essas decisões vão tornar o dinheiro mais barato. Devia ser, mas não é isso que acontece. O Banco de Moçambique reduz as taxas de juros, mas os bancos comerciais não acompanham isso. Portanto, isso tem também um outro efeito, que é a dificuldade de investimento que um empresário, o pequeno empresário encontra, porque não é possível ir ao banco ou à banca comercial pedir dinheiro para fazer investimento, para poder gerar emprego, para poder fazer a tal produção que nós queremos, para poder também fazer o equilíbrio da balança comercial. Portanto, se não há como se aceder à banca comercial, porque os juros são elevadíssimos, não há como fazer investimento dependendo desses valores, porque se tiver que fazer isso, terá que colocar o preço do seu produto final muito acima daquilo que é na praça ou nos mercados vizinhos, e ninguém vai comprar. Portanto, não vale a pena investir contando com esses dinheiros. Portanto, são decisões que deveriam ter impacto na vida dos moçambicanos. Mas no seu entendimento ainda não tem. Muito bem, vamos evoluir e vamos falar da apresentação do general da RENAM, Joseph de Sousa Lutero Voassi. Afinal, o Joseph de Sousa está vivo? Sim, está vivo, e foi muito bom que ele apareceu publicamente a dizer: eu estou aqui, estou com vida. Então, foi esse apelo que nós fizemos na semana passada. Então, foi bom que a RENAM o fez, e daqui para diante a RENAM deve gerir os seus problemas internos, como um outro que partido faz, uma gestão interna das suas diferenças e dos seus problemas. E também devo sublinhar que as declarações do general Mariano Nhongo não devem ser ignoradas. Não devem ser ignoradas, devem ser... Acha que o reaparecimento de Josefa de Sousa, ela não quer dizer que os problemas dentro da RENAM estão resolvidos? Não estou a dizer isso. Eu não quero interferir nos problemas da RENAM. Simplesmente estou a dizer que as suas declarações não podem ser ignoradas e devem ser consideradas, e que o processo do DDR não deve ser um processo de exclusão, tem que ser um processo de inclusão, tem que envolver todos aqueles que de armas lutaram durante esse período para serem desmobilizados. E, como eu disse logo no princípio, agora cabe à própria RENAM fazer a gestão dos seus problemas. As suas diferenças. Bom, afinal de contas, Josefa de Sousa está vivo. Ou, digamos, o general Nhongo não disse a verdade, digamos assim. Acusou a liderança do partido de ter morto este general, lembremos-nos, com uma arma e 5 tiros. É verdade. Bom, ainda bem que está vivo, quer dizer, porque de facto tinha criado, quando a notícia saiu em primeira mão, criou de facto muito embaraço, mas acima de tudo algum choque na sociedade. E infelizmente o senhor Josefa apareceu e está bem vivo, e também aproveitar para dirigir ao mesmo meus parabéns. Acho que durante o período que esteve ausente devia estar a participar em algum treinamento. Segundo agora esteve numa missão do partido. Exato. Não, de tal foi promovido a major-general. De certeza foi no final desse período em que esteve incomunicável. Agora, também é importante nós esclarecermos que os problemas da RENAM são problemas internos da RENAM. E este é um problema aparentemente interno da RENAM e que deve ser a própria RENAM a resolver este problema. E também fique claro que o Presidente da República sempre afirmou que o único interlocutor válido da RENAM com o governo é o Sr. Ossufo Momadi, que foi eleito Presidente da RENAM. Então, até agora, não há nenhum outro interlocutor válido que não seja o Sr. Ossufo Momadi. Agora, eu acho que, mas por outro lado, isto pode afetar a todos nós, o modo como a RENAM gerir esta aparente crise que está a ocorrer no seu seio, pode afetar a todos nós, porque isto pode afetar depois aquilo que é a paz definitiva duradoura que se pretende. E como muito bem diz o Simão, quer dizer, aqui não pode haver exclusão de quem quer que seja e por quais razões forem. Aqui é um momento de inclusão e devemos, de facto, tentar trazer para a mesa toda a gente, que há sempre espaço para mais um. Esta ideia de que este reaparecimento não significa que as feridas estão sanadas. As declarações do general Nhongo
tem o seu sentido. Exato. E eu acho que a liderança da RENAM deve considerar este assunto como sendo sério e tentar encontrar as melhores soluções para resolver, pacificamente. Namborete, afinal de contas, o general José está vivo. Bom, acho que os outros já que estavam preocupados, nós estivemos sempre serenos e calmos. Acredito que os moçambicanos também atentos estiveram serenos e calmos. Daí que no nosso último programa eu teria mesmo assegurado que não havia razões nenhumas para pânico nem para preocupação, porque a RENAM sabe o que é que está a fazer e sabe para onde vai. Portanto, nós não vamos nos distrair com invenções. Eventualmente amanhã poderá surgir mais um e nós teremos que parar tudo o que fazemos para corrermos atrás de dar essas respostas. Acha que o general Nhongo pode ter estado ao serviço de uma agenda que não diz respeito ao RENAM, a ponto de, como o Namborete chama, criar estas invenções? Não, eu não diria que o general Nhongo tinha esta pretensão, mas como eu disse, nesses períodos de eleições haverá sempre muito disto. Não é? O fake news não é só no Facebook ou nos WhatsApp, também é feito na televisão, é feito nos jornais. Agora, as organizações sérias, antes de aparecerem publicamente e tomarem posições, seja lá de que natureza for, devem se informar e saber do apuramento desta informação, porque, de facto, no último programa, por exemplo, nós estivemos aqui, a tendência era mesmo de acreditar que aquilo que foi dito era verdade. Daí que se impôs até a RENAM que é preciso que apresente o general José para poder se provar que, de facto, está. Apesar de fontes autorizadas do partido terem em vários momentos dito que não constituía verdade que o general José tinha sido assassinado. Houve esta pressão de que era necessário se trazer o general para os moçambicanos vê-lo. Agora, eu quero acreditar e apelar aos outros partidos que seja este o último momento e se concentrem naquilo que é o importante dos seus próprios partidos e deixarem a RENAM tratar daquilo que é o essencial para si, porque cada um neste momento tem que cuidar de facto da sua própria agenda e nós não vamos nos distrair com as agendas do fake news porque temos objetivos muito claros. Muito bem, estamos sem tempo, 1 minuto para cada um. A entrega de Carlos Jack a Frelimo, vou assim pelo terceiro manco. Carlos Jack recebido pelo secretário-geral do partido, pelo primeiro secretário do partido ao nível da província de Maputo e outros elementos de peso do secretariado do partido. Digamos como se fosse uma grande recontratação, uma vez que Carlos Jack já pertenceu a esta formação política. Que significado do terceiro mango que tem para si esta entrega de Carlos Jack, tão mediatizada? Aliás, o próprio partido Frelimo convocou toda a imprensa para que assim o fizesse. Carlos Jack é um cidadão moçambicano e, de acordo com a nossa Constituição da República, cada um de nós é livre de aderir a qualquer formação política. Tanto ele o fez aderindo ou retornar a Frelimo, tanto foi dentro do exercício da sua cidadania. E segundo ponto que eu gostaria de louvar essa sua atitude é que ele entregou-se a Frelimo sem insultar os outros partidos por onde ele passou. Tá, fez-o livremente, conscientemente, sem insultar ninguém. Portanto, essa parte eu penso que ele, de acordo com a Constituição... É o exercício natural da cidadania, a Constituição, e fez-o livremente. Bueno, é o exercício natural da cidadania. Evidentemente, quer dizer, no âmbito das liberdades constitucionais do cidadão, ele optou por regressar a Frelimo, é uma questão naturalmente que não se pode pôr em causa, foi uma iniciativa muito pessoal dele, e o facto de ter sido mediatizado é que não nos esqueçamos que também quando ele apartou-se das fileiras da Frelimo também foi muito mediatizado. Então era preciso que houvesse um certo equilíbrio, do mesmo modo que se falou tanto quando ele saiu, também criou-se oportunidade para se falar tanto também agora que ele regressou. Namborete, o bom filho sempre volta a casa. Bom, acho que a mim o que me espanta nisso é tentar entender quais são os critérios que a mídia usa para... A cobertura deste tipo de eventos. Sim, quer dizer, para avaliar e até qualificar como eventos noticiosos
Porque este país tem tantos problemas. Acha que este é um não tema para uma agenda de uma redação? Não, é que eu não estou a ver a adesão de um membro a um partido político como um tema para uma redação. Estando lá o secretário-geral do partido no poder, o primeiro secretário da província, outros elementos do secretariado, isto não dá este significado de peso a este ato? Não, é que o evento em si qual é? Um cidadão moçambicano adere a um partido político. E neste caso, regressa ao partido político ao qual sempre pertenceu. Onde é que está a matéria noticiosa nisto? Que impacto é que isto tem? Qual é a relevância disto para um país com tantos problemas? Portanto, a não ser que, de facto, o tempo das televisões em Moçambique e o espaço dos jornais seja tão barato mesmo que se preenche por tudo e mais alguma coisa. Amanhã um moçambicano vai sair de uma igreja para ir para uma outra igreja e a igreja convoca a imprensa para anunciar que o pastor X já saiu ou voltou e vai ser tema de notícias. Isto a mim me preocupa de facto, porque a comunicação social também tem que estabelecer uma agenda e essa agenda tem que ser uma agenda de interesse nacional. Muito obrigado. O nosso tema está esgotado. Ficou por discutir a Cimeira Estados Unidos da América África, mas porque o tempo já não nos permite, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Agradecer a vossa presença, Lutero Simango, Eduardo Namorete e Antônio Bueno. E assim, caro telespectador que nos acompanhou, o Pontos de Vista termina por aqui. Até o próximo domingo.